Vamos para o nosso primeiro contrato com o software Plan Electric P8. Nessa aula você vai entender conceitos básicos de como criar o seu primeiro projeto. Como criar um projeto, como excluir um projeto, dentre várias outras coisas que você vai ver aqui. Essa primeira configuração inicial você vai ver que ela é bem simples. Vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso software Plan. E então, uma das coisas que eu quero deixar para você aqui logo de início é sobre a questão do E-Plan ele ser muito complicado de entender, ele ser muito grande, ele tem muitas ferramentas, muitas funcionalidades. Mas muitas coisas você vai pegar agora de início, mas muitas coisas você vai pegar mais para um método mais avançado ali, intermediário e avançado, tá? Então, anilhamento automático, geração de régua de Born, geração de quantitativo, dentre várias outras coisas. Criar dispositivos, você vai aprender ali mais para frente, agora a gente vai aprender as coisas mais básicas mesmo, para você que está começando. Então, uma das coisas que me ajudou muito lá no começo, quando eu comecei a utilizar esse software, não tinha conteúdo na internet, não tinha um curso como esse, não tinha nada. E aí eu aprendi muita coisa diretamente, claro, clicando e fuçando e na raça mesmo, difícil mesmo, ali na dificuldade, mas eu utilizei muito o arquivo de ajuda do ePlan. Então você também pode utilizar, mesmo estando fazendo as aulas, você também pode utilizar o arquivo de ajuda. Para você acessar ele, você vem aqui em arquivo e você tem aqui a função ajuda e você tem o sistema de ajuda. Quando você clica no sistema de ajuda, vai abrir uma página, tá? Ela não é uma página na internet, mas é uma página que fica localmente no seu computador. E essa página você consegue navegar pelo ajuda do teu ePlan, tá? Vamos esperar que ele abrir aqui. Ele era para estar aberto, não sei porque está demorando. Enfim, ali no arquivo de ajuda, você tem acesso a muitos dados muito interessantes, muito importantes ali do uso do teu software, tá? Olha só, abriu aqui. Você pode digitar aqui na pesquisa, então quando você quer fazer alguma coisa, você pode digitar na pesquisa o que você quer, por exemplo, criar projeto. Você pode digitar aqui como criar, tá? Então você pode criar aqui, por exemplo, anilhamento, você pode vir aqui, ó, na questão de anilhamento, tá? Enfim, tem muita coisa aqui que você pode utilizar, tá? Você pode vir aqui também nessas categorias que tem aqui do lado. Então, um índice bem interessante, ó. Ó, trabalhar com conexões. Então, símbolos de conexões. Você consegue ver os fundamentos aqui, ó, símbolos de conexão. Então, aqui tem muita coisa. Porém, isso aqui é uma tradução bem ao pé da letra, não é uma tradução muito português, assim, Brasil. Tem muitas coisas que às vezes ficam um pouco confusa de como realmente funciona. Mas o arquivo de ajuda, ele realmente é muito útil pra gente no nosso dia a dia, tá? É como se fosse um manual. Eu aprendi a utilizar o ePlan praticamente utilizando o manual dele. Apesar de muitas coisas terem sido realmente me matando mesmo para aprender, porque não tinha ninguém para ensinar. E muitas outras coisas foram realmente aqui no manual mesmo, que tem muito detalhe interessante aqui, tá bom? Então, fica a dica para você. Vamos criar o nosso primeiro projeto? É no mesmo lugar. A primeira coisa que você tem que vir aqui, ó, em arquivo novo, tá? Clicou em arquivo novo, já aparece aqui para você criar o seu primeiro projeto. Então aparece aqui nome do projeto. Aqui é onde você vai definir o seu projeto. Primeiro projeto, ó. Muitas pessoas utilizam nomenclaturas de projetos diferentes, como por exemplo, um texto aqui na frente, um número, uma numeração, tá? Então você pode criar o nome do seu projeto do jeito que você quiser. Aqui no local de gravação, basicamente é onde vai ser salvo o seu projeto, tá bom? É o arquivo de projeto do ePlan, certo? Você pode escolher a pasta que você quiser, trabalho no servidor, você consegue mudar aqui para um servidor que você quiser, ou você pode vir aqui ou usar essa mesma pasta aqui. Eu vou utilizar essa mesma aqui, então eu posso vir aqui também no Windows, ó, e abrir uma nova aba aqui e colar. Eu posso vir aqui. Então, o tipo de arquivo do ePlan é esse aqui, ó, ELK. Então, esse é o tipo de arquivo do ePlan. Lá no AutoCAD a gente tem DWG, DXF, tem os arquivos do AutoCAD.
O ePlan também vai trabalhar com outros tipos de arquivos que a gente vai ver ali, que são XML, dentre outros tipos de arquivos que você vai entender, tá bom? Você vai conseguir gerar seus CSV também, arquivo, você consegue gerar, exportar, então tu consegue fazer uma infinidade de coisas. Beleza, selecionei a pasta de projeto. Eu tenho agora a questão do projeto base. O que é o projeto base? Basicamente, ele é um modelo para você utilizar nos seus projetos. Nesse caso, nesse início de treinamento, você não tem um modelo, você não criou um modelo ainda. A gente vai aprender a criar um modelo de projeto mais para frente ali. Nesse caso, quando você criar o seu arquivo de modelo, ele já pode vir com capa, com a moldura, essa moldura que vem ao redor do projeto, com numeração de página, dentre várias outras coisas ali. Então você consegue fazer o seu arquivo de projeto base. É para você não ter que toda vez criar um modelo de projeto ou ter que ficar alterando. Então, nome da empresa, estilo de nomenclatura de página, quantas colunas e quantas linhas do seu projeto vai ter ali. Então, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Então, para ficar mais fácil a localização dos itens no seu projeto, para ficar mais fácil a distribuição ali no seu projeto, a gente utiliza ali essas linhas e colunas, tá? Então, que fica nas nomenclaturas do ePlan, números de dispositivos, você consegue colocar ali, clicar e ele já vai para um local específico. Então, é como se fossem quadrantes dentro da sua página. Por exemplo, também tamanho de folha. Ah, eu quero uma folha A3, uma folha A0. Então você consegue deixar tudo isso já pré-configurado. Também camadas, layers ali você já consegue deixar. É como se fosse um template do AutoCAD. Se você já está acostumado com o AutoCAD, você pode trabalhar com um template para utilizar nos seus projetos, tá bom? Então, você pode também colocar logo da sua empresa, já não ter que ficar toda vez inserindo ali. Então, basta você utilizar o seu projeto base. Quando você não tem um projeto base, você pode utilizar, por exemplo, aqui, o IEC. Vamos utilizar aqui, ó. Você pode utilizar esses aqui, ó. Tem esse plano tutorial. Então você consegue utilizar algum desse aqui. Eu vou utilizar o IEC, que é o da norma, né? A gente vai utilizar o IEC. Vamos utilizar esse 02 aqui, eu utilizo normalmente ele. Vamos deixar esse projeto como base, beleza? E aí aqui na data de criação, eu indico você colocar a data de criação. Você pode escolher uma data de criação anterior, ou você pode colocar uma data de criação posterior também. Então você pode vir aqui e selecionar a data, tá? Então você pode colocar aqui, ó, a data. Eu indico você deixar assim selecionado, porque se você seleciona a data de criação do seu projeto, automaticamente quando você for ali para frente nos seus outros projetos ali, estiver trabalhando no seu projeto, você consegue inserir essa data de criação em algum lugar. Se você não deixar marcado a data de criação, ele vai pegar a data de instalação do software. Então, às vezes, tu precisa saber que dia foi criado esse projeto. E ele também utiliza também ali na questão de eu preciso contar quantas horas eu utilizei para projetar esse projeto. O ePlan ele te dá um relatório de quantas horas você trabalhou nesse projeto, que é bem interessante também quando você cobra por horas ali, faz projeto por hora, então você consegue também fazer isso, beleza? E aqui você então pode colocar também o autor do projeto. Você pode inserir aqui o nome da tua empresa, por exemplo, de Master Treinamentos, e assim por diante, tá? Pode colocar o seu nome, então tu pode vir aqui e colocar. Claro que o nome da empresa é uma coisa, o autor do projeto pode ser o funcionário que está fazendo o projeto, isso vai depender muito do estilo da sua empresa. E pronto, depois que você clicar aqui, você vai e ele vai aparecer aqui para você que está criando um novo projeto. Se for a primeira vez que você está executando o ePlan, ele vai falar assim, olha, eu preciso executar umas macros. Então ele vai lá fazer uma execução de macros ali, vai baixar, vai instalar algumas coisas ali dentro do teu ePlan. Quando na primeira execução ele precisa fazer isso, ele está instalando ali a biblioteca de símbolos, dentre várias outras coisas que ele está instalando. Tá? Então às vezes demora um pouquinho, depende muito do teu computador. Se o teu computador é muito ruim, tá? Igual o meu era um tempo atrás, demora às vezes, trava, né? Então você vai utilizar ali, tá? Também
agora, depois que você abre o projeto, vai aparecer aqui uma série de propriedades, tá? Essas propriedades aqui tem algumas coisas aqui bem interessantes aqui, tá? Às vezes eu vou pegar aqui assim do lado porque é o meu script da aula, tá? O meu roteirozinho que eu vou seguindo para a aula ficar bem mais intuitiva para você. Beleza, olha só. A gente tem aqui na primeira categoria aqui as propriedades. Então, a gente tem aqui todas as propriedades do nosso projeto. Aqui você pode filtrar essa categoria aqui. Então, se você clica em todas as categorias, vai aparecer todas as informações aqui de todas as categorias. Ou você pode colocar aqui, por exemplo, cliente, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui configurações, dados. Então, você pode vir aqui e ir filtrando aqui, tá? Revisão, enfim, várias outras coisas. O que a gente tem aqui, ó? Vou deixar todas as categorias. O que a gente tem aqui nessas propriedades? A gente tem muita coisa mesmo aqui. Você tem, por exemplo, o nome da empresa. Então, aqui tá, ó, iPlan, não sei o que. Você pode colocar o nome da tua empresa, tá? Então, Gmaster, por exemplo. Você pode preencher agora essas informações, ou você também consegue preencher depois, que você consegue acessar essas propriedades de projeto. A gente vai entender isso aqui depois. E aqui tem muitas informações, como o endereço da empresa, tá? O idioma, o autor, tem muita coisa aqui, ó, o CEP, tem o país, tem muita coisa interessante. E aí a gente também pode adicionar novas propriedades. Gustavo, mas olha só, para que servem essas propriedades? Essas propriedades servem para que depois, futuramente, quando você estiver fazendo o seu projeto e você quer adicionar ali na capa do teu projeto, na moldura do teu projeto, informações importantes, você consegue adicionar. Como, por exemplo, eu quero adicionar aqui o nome do edifício. Suponhamos que é uma automação de um prédio. Você consegue adicionar o nome do edifício. Suponhamos que você queira adicionar o e-mail. Você consegue adicionar. A descrição do projeto. Você consegue adicionar. Então você pode colocar aqui nas propriedades de projeto todas essas personalizações aqui. E você ainda pode colocar personalizações personalizadas mesmo. Então, preciso colocar aqui que é uma... não sei nem o que eu vou falar, mas uma propriedade muito específica. O código do teu projeto. Então, aqui não vai ter o código do projeto. Ou talvez tenha. Já tem muita coisa aqui, né? Ó. Tem muita coisa aqui. Mas às vezes você não encontra ali a propriedade do código do projeto. Não encontrei. Vou utilizar então o campo suplementar de usuário 1. Então, posso adicionar no campo, posso clicar aqui em OK. Adicionei aqui nas minhas propriedades o campo de usuário número 1, tá? E eu posso vir aqui e adicionar o dado que eu quiser. Projeto 001, tá? Pronto. Quando eu for inserir na minha moldura, inserir em alguma coisa, eu posso ir ali e mudar, tá? Essa propriedade aqui, você não consegue renomear ela, tá bom? Ela vai ficar como campo suplementar de usuário. Aí você tem que ir lá e anotar em algum lugar essa propriedade tua personalizada aí, tá? Você não consegue vir aqui em algum lugar e configurar o nome dela, tá? Ó, no campo suplementar de usuário. Tu não consegue fazer essa personalização, que eu não sei por que o plano não deixa fazer isso. Beleza? Mas isso aí é bem chato. Mas então tu usa lá o campo suplementar de usuário 1 e também a gente tem o outro campo suplementar 1. Você pode adicionar outras funcionalidades. Aqui em estatísticas, vai ter estatísticas, a outra aba, a segunda aba, estatísticas do seu projeto. Então você vai ter estatísticas ali, por exemplo, quantidade de páginas de esquema multifilar, de esquema unifilar, data da última alteração. Se essa página elas estão congeladas ou não, tá? Então você consegue estar acessando essas configurações. E aqui tem um relatório geral aqui. A Siri tá doida aqui. Então aqui tem um relatório geral para você ver aqui embaixo aqui. Quantidade de páginas total, quantidade total de páginas, quantidade de espaços no layout. Enfim, você tem uma infinidade de coisas aqui, tá? Então a gente ainda não tem nenhuma capa, não tem nada aqui ainda, não criamos nada. Ele já vem com uma página aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Então ela tá aqui, ó. Última alteração foi dia 30, tal, 5 e... Não tá errado essa data aqui. E tá certo essa data aqui, tá doida, viu? Olha só. Então, que estranho, né? A data tá doida. Depois a gente vê o que é.
Beleza? Então aqui tem esses relatórios. Isso aqui você consegue acessar depois, tá? É só para você ter um relatório ali da quantidade de páginas. E aqui é a estrutura, onde define muitas coisas aqui importantes do seu projeto, tá? Então, aqui é onde você define ali os tipos de folha. Então, por exemplo, folha de capa, folha de detalhamento, folha de SLP, ó, folha de conectores. Então, você tem ali, por exemplo, todas essas, ó. Por exemplo, uma página simples, então páginas, ó, que são páginas simples ali, que a maioria dos nossos projetos tem essas páginas. Página de régua de borne, página de caixa de dispositivo, página de cabos. Então você tem muitas outras categorias. Isso que serve para você filtrar depois ali no seu projeto. Você vai ver que tem uns íconezinhos diferentes ali. Então você consegue criar como se fossem pastas dentro do ePlan. Aqui na visão de projeto aqui, tá? Nessa visão aqui de projeto aqui, você vai ver nesse navegador que tem ali diferença ali entre os tipos de páginas. Isso serve para a gente se orientar melhor. As páginas de detalhamento ficam junto com as páginas de detalhamento. As páginas de unifilar ficam junto das páginas de unifilar. Então, muito simplificando muito mais. E a gente tem aqui outros aqui também, pode criar outros aqui, enfim. A gente vai estudar um pouco mais isso mais para frente, não vem ao caso agora. Enfim, já entendeu aqui então essas propriedades de projeto aqui do nosso primeiro projeto. Clico em OK e aí ele criou o meu primeiro projeto. Porém, ele não vai aparecer nada. Não apareceu nada, né, Gustavo? Que estranho. Olha só, mas aparece aqui então a nossa primeira página aqui, ó, que ele ficou aqui, ó, administrar documentos. Eu posso renomear isso aqui, tá? Então eu posso renomear isso aqui, ou eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui na capa, primeira capa aqui, ó, que já é uma capa do meu projeto. Então eu já tenho uma folha. Dei 2 cliques aqui no meu navegador. Aqui é o navegador de projeto. É onde você vai acessar as páginas do seu projeto. Ah, não está aparecendo o meu navegador. É bem simples, você vai vir aqui em página inicial, clica aqui, ó, navegador. Então ele aparece ou não aparece, tá? Se tu fechou aqui, vai aparecer ou não vai aparecer, certo? Então, ó, aqui desaparece, aqui ele aparece. Beleza. Então eu posso criar uma nova página, tá? Eu posso criar uma nova página, aqui, ó, clicando direito nele, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em criar uma nova página. Quando eu clico em criar uma nova página, aí ele vai me aparecer aqui, ó, olha só. Ele vai aparecer aqui, ó, para me adicionar o nome da página. Aqui eu vou adicionar o nome da minha página. Então, por exemplo, eu posso colocar um número, 01, por exemplo, unifilar. Tá? Então posso ir lá e posso colocar isso. E aqui eu vou definir que tipo de página é. Nesse caso aqui, seria já a primeira página do meu projeto. Então eu venho aqui, certo? E eu posso definir qual é o tipo de página. Então, se é um tipo de diagrama, um tipo de esquema multifilar, unifilar, tá? Então eu posso definir qual é. E se é um tipo de título, tipo de capa, então eu posso, um layout do painel, então eu posso colocar aqui. No meu caso aqui, eu vou colocar que é um esquema multifilar, tá? Então normalmente a gente trabalha com esquema multifilar, né? Tá? Então posso adicionar aqui uma descrição, tá? Por exemplo, ligação, ligação de entrada, tá? Ligação de entrada de energia. Então posso vir aqui, ó. Pronto, adicionei aqui um detalhe, tá? Então fica um detalhamento da página. Isso eu posso utilizar depois lá na moldura, pegar esse dado que está aqui, descrição da página, e ele vai ser inserido automaticamente na minha moldura. Não preciso ir lá, clicar em editar o nome, não, ele já vai pegar o campo lá. Então aqui é na descrição. Aqui, isso vai definir, então, a categoria de página que eu tenho. Olha como é simples, eu estou definindo o tipo de página, porque isso vai fazer muita diferença na organização do meu projeto. Então, aqui mais embaixo eu tenho em todas as categorias, eu tenho a categoria, tá?
Então, dados, dispositivo especial, formatos, tá? Vou deixar aqui todas as categorias. Isso aqui é para aparecer as minhas propriedades daqui da minha página. Então, posso adicionar propriedades na minha página, a minha página, tá? Então, nesse caso, a gente tem propriedades básicas aqui. Tem todas, mas eu posso adicionar novas propriedades à minha página. Como, por exemplo, muita coisa que pode colocar, ó. Olha o tanto de coisas que você pode utilizar, tá? Você pode colocar, definir muitas coisas, como o local de instalação, dentre várias outras coisas. Mas a gente tem aqui nome do formulário. O que é nome do formulário? Você vai entender que formulário aqui no ePlan é a nossa moldura, é a nossa capa do nosso projeto. Sabe, essa coisa que fica ao redor do projeto, essa moldura? Então, nos projetos de automação, nos projetos prediais, qualquer tipo de projeto tem essa moldura, que é ali onde ficam as informações, número da página, fica as informações da empresa, fica logo, fica muita coisa ali, né? A gente tem ali a nossa moldura, que é tudo ao redor do projeto, tá? Todas aquelas definições. E ali é onde tem as colunas e as linhas que vão definir os quadrantes do meu projeto, para ficar mais fácil a localização de dispositivos. Você vai ver depois nos filtros como é interessante para você localizar esses filtros. E aí você tem aqui no formulário, você pode escolher um formulário, tá? Você vem aqui, ó, clica no maisinho, clica em pesquisar. Então aqui no ePlan tem já alguns formulários prontos. Só que esses formulários não são legais. Eles são básicos ali do ePlan. São formulários que faltam informações conforme a tua empresa. O objetivo desse curso é que você aprenda a fazer os seus próprios formulários, as suas próprias molduras, enfim, você vai aprender a personalizar para você ter um projeto personalizado, tá? E não é muito fácilzinho fazer um formulário, você vai ver que é um pouquinho chato de fazer, mas depois que você faz, vai ficar show de bola para a tua empresa, vai ser personalizado aí, beleza? Então você pode selecionar um dos formulários aqui. Vamos ver aqui qual é o que a gente seleciona aqui normalmente. Você pode selecionar qualquer um aqui. Vamos selecionar esse 01 aqui, ó, tá? Esse 001 aqui, tá? Então tu pode vir aqui selecionar ele. Aqui o nome da moldura, a mesma coisa do formulário. Você tem molduras básicas, tá? Você pode clicar aqui em pesquisar. Pode clicar em pesquisar. Aqui tem várias molduras aqui, padrões aqui, tá? Aqui, tá? E você tem elas aqui, tá? Você pode selecionar aqui a moldura, tá? Acho que eu confundi o nome, tá? Moldura e formulário. A moldura é o que vai ao redor. O formulário é aquela página ali, lá. Olha só. Vamos lá. E aqui a escala. Aqui você escolhe a escala. Se é 1 para 1, você define a escala. Se é 1 para 50 e assim por diante. E aqui é o grid. O grid é a distância daqueles pequenos quadradinhos. Talvez se você já utilizou o AutoCAD, talvez já viu, né? Que ele divide a folha ali em pequenos quadradinhos para ficar mais fácil você desenhar em linha reta, em ter espaçamentos corretos. Então, aqui determinados espaçamentos corretos. De 4 em 4 milímetros aqui tem um espaço. E assim por diante. Você define, então, o grid que você quer. 5 milímetros, 8 milímetros, tá? Eu deixo padrão 4 milímetros também, tá? E pronto. E eu clico aqui em aplicar, certo? Pronto, cliquei em aplicar. Aí ele vai criar a minha primeira página aqui. Vou dar um OK. Criou a minha primeira página. Ó, ele pegou ali, pegou o formulário, né? Ele pegou o formulário ali e ele criou. Se eu tivesse criado a minha página aqui, ó, novo, sem o formulário, ó, vou te deixar em branco o formulário e vou deixar só a moldura. Aí ele vai criar ali, ó, unifilar. Vou deixar ele criar do jeito que tá aqui, vou dar um OK, vai criar uma nova página, ó. Então, tá vendo que eu peguei o formulário aqui, tá? A moldura é aquela lá de cima, ó, aqui em novo projeto. Aqui em moldura é a moldura que a gente tem ao redor aqui, tá? E aqui em formulário é um formulário que é pra gente inserir no nosso ePlan, tá? Então, esse aqui é um tipo de formulário, é o diagrama sequencial ou operacional, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver, tá? Um tipo de formulário nada a ver, tá? Então, você pode vir aqui, tá? Em propriedades da página e você também pode excluir ali o formulário da página que você criou, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui, ó, nessa página aqui, propriedades, vou aqui no formulário e eu vou colocar um formulário nenhum, não. Não preciso de formulário ali, não. Pronto, ele sumiu o formulário dali. Então, eu tenho aqui um espaçamento, beleza?
E aí o grid, ó, para você ver o grid, você coloca ele aqui, ó. O grid ele aparece, ó. O grid ele tá os pontinhos de 4 em 4 milímetros. Esse aqui que é o grid, ó. Você pode definir de 4 em 4 milímetros ou maiores, mais espaçamento. Aí fica a seu critério, beleza? E aí aqui a gente tem as nossas primeiras páginas de projeto criado aqui, tá? Isso você pode renomear. Observa que ele já criou aqui, ó, diferentes tipos de documentos aqui, ó. Essa aqui tá em uma categoria e essa aqui tá em outra categoria. E tem um símbolozinho diferente, ó, esquema multifilar. E a gente tem aqui, ó, se passar o mouse aqui em cima, vai aparecer aqui, ó, que é um tipo de... Cadê? Aparece, ó. Não quer aparecer. Passei o mouse. Vai. Não apareceu, não. Mas a gente sabe que é um tipo de capa, né? Ó. Não quis aparecer, só quer aparecer no outro. Nesse aqui não quer aparecer. Aí, ó. Título barra capa. Beleza? Então a gente vai ver isso aí, tá? E a gente também tá vendo que ele tá congelado. Aí você vai entender depois o que significa congelado. Beleza? A gente vai então para nossa próxima aula. A gente vai começar a aprender algumas ferramentas de desenho, de navegação aqui no ePlan, beleza? Então é isso, essa aula foi nós criando o nosso primeiro projeto, nossas primeiras folhas aqui no ePlan. É bem simples, é só isso aí. Você viu que para criar uma página tem muitas configurações, mas que é mais fácil do que você pensa. É porque eu tive que explicar para você todos os detalhes do que é cada coisa, né? E a gente se vê então na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.